Dizem que esse doce dura pra sempre, ó. Inclusive, tem um pote dele aqui com esses docinhos aqui dentro. Há quanto tempo tem esse pote? 200 anos. Então, primeira coisa, quero experimentar esse docinho. Parece algodão doce de menta. Bom dia, pessoal! A gente começou o dia aqui no Tate Bakery, uma das confeitarias mais famosas de Boston. E é o lugar onde as pessoas que moram em Boston adoram vir tomar um café da manhã. Primeiro que esse lugar aqui é a coisa mais linda, você olha pra todos os lugares, só coisinha fofa. Segundo que todas as coisas que você vê, você quer comer. A dona daqui, a Tzurit Or, ela foi criada em Israel. Imagina as coisinhas mais gostosas de café da manhã, que nem esse maravilhoso shakshuka que eu tô comendo aqui, você encontra aqui. Então, cara, tá lotado desde a hora que a gente chegou, não para de entrar gente. E esse shakshuka tá muito, muito, muito gostoso, gente. Super bem temperadinho, um queijo feta em cima, um pouquinho de coentro, tem gente que não gosta de coentro, eu amo coentro. Pra quem não sabe, um shakshuka é basicamente um molhinho de tomate com cebola, bem temperado, com vários temperinhos, principalmente cominho. Depois você coloca ovos em cima e leva pra assar. Fica muito, muito, muito gostoso. E eles ainda finalizam com esse queijo feta e com um pouquinho de coentro em cima. Melhor jeito de começar o dia. A gente tem que se alimentar bem, que hoje a gente vai pra uma cidade que tenho certeza que vocês vão amar, porque eu já tô assim, ó, super ansiosa. Tá tão linda, mano. Tô morrendo de calor, eu achei que ia fazer mais frio. Vamos torcer pra que faça frio, pra você ficar mais confortável. Welcome to Salem. Ai. This is 1692. All the houses are bearing the ships. And Bom, pessoal, a gente começou o dia lá em Boston, na Tate, e aí eu queria muito passar meu dia em Salem, porque eu queria muito conhecer a cidade há muito tempo já. Então, assim, a gente veio pra cá e a gente vai passar o dia inteirinho aqui na cidade e depois a gente vai voltar pra Boston. A gente pegou o ferry, foi mais ou menos uns 50 minutos de ferry, mas se você quiser vir de carro, você pode vir também, daí são 30 e poucos minutinhos de carro, você chega aqui. E o mais legal da cidade, se você conseguir vir, é vir no Halloween, porque dizem que o Halloween daqui é um dos salões mais legais que existem. E olha que da hora, são 40 mil habitantes e 4 mil cachorros, porque eles amam cachorro aqui. E é muito fofinho. A cidade é muito linda, a gente já deu uma voltinha, ó. Todas as casinhas têm uma carinha de antigas. Essa parte aqui da cidade, que dá de frente aqui pro porto, as casas, elas não têm aquele backyard, sabe? Aquele jardim que normalmente tem nas casas americanas, porque elas são bem pequenininhas e o terreno em si é pequeno e elas são bem juntinhas umas das outras. Por
porque eles, como eram a maior parte deles, das pessoas que moravam nessas casas, eram marinheiros, eles achavam que, tipo, o mar era o backyard deles, era o jardim deles, então eles não precisavam de um espaço grande entre as casas. E eles não queriam cuidar também, obviamente, do jardim, porque eles ficavam muito tempo no mar. Então, as casas eram muito próximas umas das outras e sem jardim. E agora a gente vai chegar aqui, ó, onde a gente vai agora, que é o The House of Seven Gables. Bem, essa aqui é a casa dos Seven Gables. Gables não tem, eu pelo menos não achei uma tradução exata. São essas casas de telhado de duas águas, né? Que faz esse topinho triangular e forma, enfim, esses telhadinhos. É uma casa bem antiga, 1660 e pouco. Salem é mais antigo que Boston, de 1626, é 4 anos mais antigo que Boston. E essa casa, basicamente, ela serviu como inspiração para um livro chamado House of the Seven Gables, do Nathaniel Hawthorne, que é um autor daqui de Salem, é o cara que escreveu A Letra Escarlate também. Então ele usou as pessoas que moravam aqui no século XVIII, século XIX, para escrever esse livro, né? O primo dele e outras pessoas que moravam aqui. Essa casa também, ela foi tipo um museu misturado com uma casa de imigrantes, uma mulher há 100 anos atrás que servia, ela cobrava a entrada do museu para pegar esse dinheiro para ajudar as pessoas, os imigrantes que vinham para cá, para Salem, para aprender a língua, aprender habilidades aqui na cidade, para trabalhar na cidade. E ela usou a história do livro do Nathaniel Hawthorne e também da família que morava aqui para cobrar os ingressos para o museu. E essa casa fica aqui bem em frente ao mar, é considerada uma mansão, acho que até hoje, né, na época, então devia ser um escândalo uma casa desse tamanho, porque você pega as outras casas, ó, todas pequenininhas. E aí, saindo aqui da casa dos Sete Gables, você atravessa literalmente aqui o estacionamento. Tem um tudo estacionamento longe aqui, né? Assim, é uma cidade maravilhosa, porque dá pra você fazer toda a cidade a pé e tem várias coisinhas pra você conhecer. E a gente só pegou o carro porque a Kate que tá com a gente tá preocupada que vai chover. Que vai chover, mas assim, é super tranquilo, você desce ali do ferry, vai andando a cidadezinha inteira. Enfim, atravessou aqui o estacionamento, a gente vai agora conhecer a companhia que faz balas e doces mais antigas dos Estados Unidos. É a primeira, ela é de 1806. Porque como Salem veio antes de Boston, você vai ver que Salem tem muita história e que muita coisa começou aqui também. Então, ó, a primeira, essa daqui, ó, We Old Pepper Company. Muito fofinho. Ai, olha que lindo isso, gente. Sério, eu tô apaixonada por essa cidade já. A história dessa loja é muito legal, porque assim, quem abriu essa loja foi uma mulher chamada Mary Spencer. E aí, ela tava vindo de Londres pra Nova York, não era pra Boston, nem pra Salem que ela tava vindo. Basicamente, em 1805, quando ela pegou esse barco, o barco bateu em um iceberg e ela afundou, claro, com um monte de outras pessoas que afundaram e infelizmente morreram na época. Só que ela foi salva, ela conseguiu ser salva por uma pessoal de uma cidade aqui próxima de Salem chamada Marblehead. Ela era confeiteira, os caras sabiam que ela era confeiteira e eles deram 1 quilo de açúcar pra ela. E na verdade essa região aqui fazia parte de uma região do triângulo comercial que era basicamente Caribe, Londres, né, Inglaterra, e Estados Unidos, essa parte de Boston, de Salem, Marblehead, todo mundo que fazia parte desses portos maiores. E eles tinham muito açúcar e deram 1 quilo de açúcar pra ela começar o negócio dela. Foi aí que ela começou e por isso que essa é a primeira loja, indústria, fábrica a começar a vender doces. O primeiro doce que ela começou a fazer foi o
Gibraltar, que é esse daqui, e que ele é feito basicamente da mesma maneira que ele foi feito desde a primeira vez que ela chegou aqui em 1805, mas ela abre a loja em 1806. Então, a primeira coisa, quero experimentar esse docinho. Porque assim, dizem que esse doce dura pra sempre, ó. Inclusive, tem um pote dele aqui com esses docinhos aqui dentro. Há quanto tempo tem esse pote? 200 anos. 200 anos. E o dono Mas ninguém original, nunca experimentou. O dono original experimentou em Experimentou? 99. Em 99, Ele tava falou bom? que perdeu o sabor de menta, né? Que é peppermint, porque evapora. É comível, continua lá. Olha, é tipo um... Olha que legal. Que da hora. Parece, ó, parece muito uma bala de coco gigante, tá vendo? É o que vem com cafezinho, Como sabe? assim que vem com cafezinho? Quando vem com café, às vezes vem com café. Na Rússia, lembra? É, ela disse aqui também. A gente já comeu essa balinha. É duro por fora, mas... Parece que ele é super duro, mas quando você coloca É. na boca, ele se desfaz na boca. E ele tem muito gosto de mentinha, ó. Parece algodão doce de menta. Que se desfaz, assim, né? É a receita original. Em 1830, o filho dela ganha um título de nobreza na Inglaterra e, obviamente, que daí ele não vai ficar em Boston e Salem vendendo doce, certo? Porque quando você ganha um título de nobreza, você ganha terras. E você começa, né? Você é uma pessoa muito rica. Então, o que ele faz? Ele volta daí pra Inglaterra. E aí, o que acontece? Daí, essa família que fez isso aqui, que é o Spencer, vende pra essa família que fez o segundo doce mais conhecido aqui, que é o Black Jack, em 1830. Que é a família Pepper, por isso que chama Ye Old Pepper Company. Essa galera ficou bastante tempo. Porque essa, na verdade, é a família que comprou a loja da Mary Spencer, entendeu? Não, e aí eles fazem esse daqui, que é o Black Jack, que é também uma bala feita à mão, durinha. Parece muito aquela balinha da Baba Bubble, não parece aquela balinha da Baba Bubble, só que sem o corante. É de melaço. É um stick de melaça. Por causa do triângulo comercial, né? Do açúcar no Caribe e tal. É sim, tem o sabor da bala do Papa Bubble, só que com sabor de melado. Deixa eu ver, deixa eu experimentar. Essa já é bem mais durinha, ela não deve ser puxada no gancho, entendeu? Sabe o que é isso? É o que virou um pirulito depois. Nossa, total. Tem muito sabor de pirulito. Muito sabor de pirulito. Que a gente chupava quando era criança, que ele parecia uma chupeta vermelha. Então, mesmo sabor, só que com mais gosto de melado de cana. Essa sacolinha pequena que eu ganhei do Ye Old Pepper Company. Cara, olha o tanto de doce. Eu vou ter doces pra comer por uma família durante 30 anos. E ainda bem que eles duram por 200 anos. Porque daí eu vou ter muito doce. Deve ter tanta receita escrita, gente. E ela falou que, na real, eles têm sim. Ainda fica lá na fábrica. E é daquelas receitinhas assim, ó, que você vai passando, sabe? Um catálogozinho que fica dentro de uma caixa. E ela falou, estão todas sujas de açúcar. E todo mundo usa até hoje. Não é muito legal? Cara, e não acaba aí a história. Os funcionários do Pepper, eles compraram uma loja, já tá na 4ª geração, a família Birkinshaw. Eles especializaram em fudge e coisas de chocolate. Então, ó, tudo que tem aqui hoje, ó, de chocolate, tá vendo? Aqui, isso aqui já é tudo da família Birkinshaw. Aqui, ó, os fudges, olha quantos, tá vendo? Isso aqui é tudo invenção deles. Daí, ó, eles voltaram com esse Hawaiian Butter Crunch, que é uma especialidade aqui também, ó. Uou, tem um caramelo no meio. Olha isso daqui, ó. Que da hora. Você vai me falar dos melhores doces da vida, né? Nossa. Um caramelinho salgado, que parece entre um caramelinho salgado e um honeycomb, porque é bem crocante, super bem crocante, macio. cara. Em volta é tipo um fudge, na verdade, de chocolate branco com castanha, cranberry. Galera, vende Só essa delícia. receita pra gente Só aí. delícia. Vai entrar Meu Deus. nos restaurantes das melhores coisas do mundo, não vai? Eu vou ter um restaurante um dia, vocês vão ver. Melhores coisas do mundo, Chamado esse As entrou. Melhores Coisas do Mundo, das coisas que eu comi e que eu mais amei na vida. Isso daqui vai ser servido com cafezinho. E esse aqui, ó, famoso também, é o fudge de caramelo salgado. Quer ver? Os caras são bons, hein? Tem cheirinho de melado. Será que é feito com melado? Deve ser. Essa receita é bem antiga. Acho que eu nunca comi um fudge tão macio na minha vida. Porque Impressionante. normalmente ele é macio, mas ele tem uma Ele é resistência. poroso, ele é meio porosinho, poroso. Esse é Esse não. totalmente macio. Esse é muito cremoso. E pelo que eu vi, eles têm uma pegada bem autoral mesmo, que nem a Dani falou. O melaço que parece ter no fudge. Isso daqui eu nunca vi na vida. Tipo um honeycomb Alguma dentro. coisa de fudge em volta com honeycomb ou um caramelo duro dentro, nunca vi em lugar nenhum. Incrível. Começou a chover. Eita, gente, caramba, agora tá muito...
Estamos saindo aqui do Town Hall agora e a gente acabou de ver uma peça de teatro sobre o julgamento de Salem, né? E antes a gente foi também no Museu das Bruxas. Bom, vocês devem saber, mas se vocês não sabem, Salem, em 1692, teve um julgamento bem grande, quase como se fosse uma caça às bruxas, assim. A grande maioria das famílias eram puritanas. As mulheres, normalmente, elas ficavam muito tempo dentro de casa e tinham muito pouco, assim, tinham trabalhos manuais e trabalhos pesados e tudo mais, mas elas não tinham uma vida social nem um pouco ativa. Então, basicamente, a vida dessas mulheres era cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, elas tinham um trabalho, mas meio que elas não saíam muito de casa. E aí, o que aconteceu nesse ano, basicamente, foi o seguinte, uma dessas famílias, né, que vivia um pouco afastadas da cidade, tem que contextualizar também porque tava tendo um inverno muito pesado, muito frio, ou seja, sempre que tem um inverno muito pesado, as pessoas acabam ficando ainda mais dentro de casa, mais presas, né, sem sair muito. E essa família também, um tempo antes, tinha sido atacada por alguns nativos americanos. E aí, além disso, uma das escravas que tinha vindo de Barbados contava umas histórias voodoos, assim, para as crianças dessa família também, que era uma de 9 e uma de 11 anos. Essas crianças começaram a sonhar. Gente, imagina, né, crianças, inverno pesado, a família tinha sido atacada, tipo, né, um monte de coisa rolando. Essas crianças simplesmente começaram a imaginar coisas, ter sonhos esquisitos e ao mesmo tempo somatizar coisas no corpo delas também, assim. Então, sei lá, elas ficavam paralisadas durante horas. Uma, por exemplo, ficava de 4 fazendo um barulho estranho. Enfim, né, aquelas coisas que imagina todo o contexto do que eu tô te explicando que acabam acontecendo por você ficar num estresse muito grande, muito pesado. As pessoas começaram a falar que isso era bruxaria e começaram a falar que existiam bruxas no local e tudo mais. Foi aí que começou essa caça às bruxas de Salem, né? Quem eram essas bruxas e tudo mais. Várias pessoas foram perseguidas, várias pessoas foram julgadas e na época não tinha essa coisa do julgamento de assim, eu preciso apresentar uma prova concreta e real pra você ser julgado, sabe? Simplesmente uma pessoa podia aparecer, que foi esse teatro agora que a gente acabou de ver. Eu sonhei que ela estava me enforcando. E daí só da pessoa falar que sonhou que aquela pessoa estava enforcando, ela já era como considerada, poderia ser considerada uma bruxa, sabe? Ou seja, eram provas espectrais e não provas concretas que eram tidas como coisas reais, assim. As pessoas poderiam ser julgadas por conta disso mesmo. E foram julgadas por conta disso. Muitas pessoas foram enforcadas. Tem gente que pensa que as pessoas foram queimadas, né? Mas na verdade ninguém foi queimado, elas foram enforcadas. Teve um homem também que foi considerado bruxo, que foi literalmente esmagado em cima de pedras durante 3 dias até ele morrer. Horroroso, né? Inclusive elas perdiam a posse de todas as coisas delas pro governo. Se você for pensar bem, também poderia ter alguma coisa por trás disso, para que outras pessoas enriquecessem em cima dessas pessoas que estavam sendo julgadas. Esses julgamentos só acabam em outubro desse mesmo ano, quando a mulher do governador é dita como bruxa. E aí o governador vira e fala, não, minha mulher não é bruxa, nada. E você quer saber? Agora a gente precisa de provas concretas se você quiser julgar minha mulher como bruxa. Daí, obviamente, que os julgamentos acabaram depois disso e ninguém mais conseguiu ser julgado, porque você não conseguia mais provas espectrais, não podia mais ter provas espectrais e sim provas concretas. E foi isso que basicamente aconteceu em Salem. Tem uma história muito interessante também que diziam que as pessoas estavam meio alucinando e tal, porque elas comiam pão meio mofado, mas depois foram feitas algumas análises e isso daí era mentira. Era só uma somatização mesmo no corpo dessas crianças devido a todo o estresse que elas passaram e que acabou juntando aí toda uma cidade em torno de uma coisa que na verdade nem aconteceu, que nem eram bruxas, né? E deram voz para essas crianças para elas passarem de vila em vila aqui perto de Salem e falar quem que é bruxa aqui. E elas só apontavam assim, aquela dali é bruxa. Imagina, você não tinha nada pra fazer e tava rolando alguma coisa na cidade divertida, né? Tipo, quase, vamos participar? Tá bem quentinho. Parece pãozinho francês. Sabe o que eu gosto de americano? Eles pegam as tradições e falam, não tem limite a gente quebrar essas tradições. É tipo o brasileiro com zoeira, eles são com comida, eles são realmente assim com comida. Isso aqui é um taco de peixe. Peixe espada, ele tá com aquela coisa grelhadinha assim, meio tostado, sabe? Que tem umas partezinhas queimadas. Quase parecendo um frango de tão bonitinho. Tá lindo isso daqui.
A gente tá no Turner Seafood at Lyceum Hall, que é o nome do lugar, tem quase 100 anos esse lugar, a família é de pescador, então o peixe é o mais fresco possível, eles que processam os alimentos, é tudo feito aqui. Essa cidade aqui tá me surpreendendo muito, assim, pela estrutura, pelo acolhimento, pela quantidade de serviço boa. Ela é mais perfeitinha de Boston. E é o seguinte, tem guacamole aqui, vinagrete. Tá bem churrasco brasileiro. E arroz e feijão. E arroz e feijão, porque tem a ver com a cultura mexicana, né? Incrível. E o que tem a ver com a cultura mexicana? A gente tá longe a beça. Então, porque é taco. Exato, por que o taco... Taco vira um patrimônio americano também, eu acho. Eles falam, taco é nosso. Bem gostoso. Esse peixe, acho que foi feito no carvão. Ele tem um gosto de defumado que, meu Deus do céu, um dos melhores peixes que eu já comi na vida. Sei que a gente fala isso sempre, mas esse é um dos melhores peixes que eu já comi na vida. Qual peixe que é esse? É um peixe-espada. Peixe-espada pescado localmente aqui. Vale a pena, venham aqui. Vocês gostam de peixe e de taco e de comida boa. Daí você vai falar assim, poxa, Dani, você foi no restaurante, você pediu só uma massinha de tomate. Gente, mas é uma massinha de tomate com um pimentãozinho, que ele é um pimentãozinho pequenininho chamado pimentão cereja que eles têm aqui, que é tipo muito gostoso e que eu adoro. Então por isso que eu pedi essa pasta. Eles aqui em Salem, eles são especialistas em comida do mar. Então todas as coisinhas do mar, eles são tipo muito bons, sabe? Então tem muitos peixes gostosos, lagosta, camarão, que nem a salada que a Kate tá comendo, ou que nem o taco que o Paulo tá comendo. E eles são muito bons nisso porque o mar tá aqui do lado, assim como Boston, que também é uma cidade que tem essa cultura de frutos do mar. Agora, tem aqui em Salem. Salem é considerado uma das cidades que mais tem restaurantes, assim, sabe esses restaurantes novos, gostosos, fresh, surgindo pra tudo quanto é lado, e eles têm muito food tour aqui. Então, por exemplo, se você entrar no Destination Salem, você vai ver um monte de food tour lá. Inclusive, tem um food tour vegetariano pela cidade. Óbvio que não vai dar tempo da gente fazer, porque a gente quer ver a cidade em si, que tem muita coisa pra fazer. Se a gente faz food tour, a gente passa o dia inteiro fazendo food tour, como vocês bem sabem, que a gente já fez pra vários lugares aí. Então, assim, se você quiser, você pode passar uns 2, 3 dias aqui em Salem quando você vier pra Boston, e aí você curte um pouquinho a cidade, e aí você faz um food tour, porque eles têm essa coisa da comida fresca, assim, que vem de bem perto, sabe? De fazendinhas bem próximas. Então, gente, aproveita, porque a comida aqui é muito boa. Nossa, tá apimentadinho. Vem aqui e pede isso, pelo amor de Deus. É melhor que leis de sal e vinagre. Whispered something in your ear. It was a perverted thing to say, but I said it anyway. Made you smile, look away. A ideia é o seguinte, quando você vai no museu, sei lá, no Tate Gallery, que tem arte contemporânea, e uma hora para de fazer o sentido. Quando você vai no museu de arte moderna, você vai lá, impressionismo, você fala, ó, e na segunda e terceira sala você não aguenta mais, cara. Aqui, como na mesma sala, você tá olhando esse negócio do século XVIII, de repente um da década de 60, e daí misturado com arte decorativa, que é móvel. E cara, eu tava assim, ó. E eles meio que dividiram o museu por regiões do mundo. Então, por exemplo, tem a ala da Índia, a ala da China, a ala do Japão. O mundo que vem da América do Sul. É uma coisa curiosa, esse é o museu mais antigo em atividade dos Estados Unidos, desde 1799. Foi fundado por capitães do mar e era mais para usar tipo um museu de curiosidade, para mostrar coisas que eles colecionavam ao redor do mundo, porque não tinha cartão postal, não ia com pintor, o cara tinha que trazer objetos, então era um museu de curiosidade. E conta a lenda, não sei se é verdade, mas conta a lenda que na verdade o museu foi criado porque a esposa do fundador do museu não aguentava mais ela ter que limpar os objetos que ele trazia de viagem. Ele trazia tanta coisa de viagem, de tudo quanto era lugar, que ela falou, chega! Agora a gente
gente vai ver uma coisa que muito nos interessa, que é o seguinte, é uma casa de encaixe, sim, uma casa de encaixe que eles trouxeram da China. Não sei se vocês sabem, mas a casa que a gente está construindo na fazenda é uma casa de encaixe, por isso que ela demora tanto tempo para ser construída. E eles trouxeram uma casa exatamente desse jeito da China para cá, porque eles ajudaram a construir alguma estrada e também uma outra parte dentro da cidade, e em troca eles deram essa casa que foi desmontada inteirinha na China e depois reconstruída aqui dentro do museu. A gente vai ver essa casa agora. Isso aqui é pra deixar o bebê enquanto ele tá fazendo bagunça. Oi? Você deixa ele aqui dentro e você vai fazer o que você tem que fazer. É sério? Esse aqui é um iPad antigo. Gente, eu tô me sentindo na China agora, sério, é impressionante essa casa. E esse meio, eu tô apaixonada com esse meio, porque aqui, na verdade, desse lado de cá é um quarto, que era o quarto principal. Aqui é o quarto da mãe do dono da casa. Em cima tem outros quartos, tem a cozinha pra cá. E esse meio aqui, a gente pensar, é uma área de socialização, né? Mas na verdade era uma área pensada, porque como a casa ela é inteira construída de madeira, e aí no meio eles faziam esses tipos de postos, piscinas, né? Que na verdade aqui eles colocaram algumas carpas e talvez até tenham carpas mesmo na China, mas basicamente por conta de incêndio. Então se alguma coisa pegasse fogo, você tinha um reservatório de água fácil para conseguir tentar apagar o fogo bem no meio da casa. Cara, e é aberto, né, em cima. Isso daqui eu achei muito curioso também. E nada aqui que vocês estão vendo não tem nenhum prego, é tudo encaixado uma madeira na outra. E essa porta aqui é pra não deixar o mau espírito entrar. Não entra direto pela porta, que serve pra barrar espírito. É muito parecido com o que tem nas igrejas católicas. Olha, ortodoxas, né? Não, a gente tem isso em algumas igrejas Tem? brasileiras. Tem. Ah, é verdade, é verdade. Também tem, então você entra. Então você entra e daí você vem pra cá. Segue o barro. Goodbye! Pound me the witch drums, pound me the witch drums. Pound me the witch drums, better pray for hell, not hallelujah. Tá bom, a gente tá correndo, né, de um lugar pro outro, porque a Kate quer mostrar muita coisa pra gente. E Salem é muito vibrante, gente, tem muita coisa pra ver na cidade. Então agora a gente tá no Hotel Salem, que é o novo hotel daqui de Salem. Ele abriu em novembro, ou seja, ele basicamente acabou de abrir. E aqui em cima no hotel tem um barzinho no rooftop do hotel chamado The Roof. Então é a coisa mais gostosa o lugar, super moderninho, nada como eu imaginasse que fosse um barzinho em Salem, ou seja, tipo, gente, coisa mais linda, mais gostosa. O pessoal daqui é muito assim, te recebe super bem, todo mundo muito caloroso, sabe? Uma cidade que você vê que é bem gostosa. Tanto é que a Kate estava falando pra mim que todo mundo vem pra cá, pra Salem, e às vezes um monte de gente decide morar aqui, porque tipo, a cidade recebe muito bem todos os tipos de pessoa. Porque depois de todo aquele acontecimento que teve em 1692 com a caça às bruxas, eles decidiram fazer tipo uma campanha contra ódio na cidade. Então todo mundo é super bem recebido aqui, totalmente sem preconceito de religião, de credo, de qualquer coisa. Então todo mundo aqui é muito, muito bem recebido. Por que eu pedi esse drink, amor? Porque você é uma coruja. Eu sou uma coruja, o drink vem numa coruja, tipo, como que eu não vou pedir um drink desse, tá ligado? Eu nem vi o que tinha no drink, eu falei, tava passando uma coruja, eu quero essa coruja aí. O bom é que o drink tá muito bom, então deu certo. Basicamente uma mistura de rum, vodka, gin, um pouco de brandy de laranja, limão, alguma outra coisinha muito gostosa que eu não me lembro, se pá, é pó de pirlim-pim-pim de coruja. Tá muito bom, gente, uma delícia o lugar. Pound me the witch drums, pound me the witch drums. Pound me the witch drums, better pray for hell, not hallelujah.
Like, I think of it as Thank you very much. I'm the curled up fists, dead and hard and spiders. Por último, vamos terminar nosso tour aqui na House Witch, que é a loja da Erika, que a gente acabou de conhecer, só que ela tinha uma reunião agora, teve que sair super rápido junto com a Melissa, que faz um tour das bruxas, vamos dizer assim, aqui em Salem. Primeiro explicar aqui pra vocês a loja da Erika, que é uma loja super gostosinha. Ela fala que é uma loja de bruxas, mas na verdade é uma loja de velhinha, sabe? Tipo, coisas pra sua casa, coisas, na verdade, pra você se sentir bem no geral, assim, sabe? Coisas pro corpo, alguns medicamentos fitoterápicos, assim, pra você tomar, se sentir melhor. E aí, depois eu fiquei conversando um pouquinho aqui com a Melissa, que faz esses tours, que inclusive são super interessantes. Quem vier pra Salem pode fazer. São esses aqui, ó. Quem quiser fazer são esses aqui, ó. Se você quiser saber um pouco mais sobre a história real, assim, de Salem, assim. E é muito interessante o que ela tava falando, porque é bem o que eu vim agora conversando com a Kate no caminho, que, na verdade, assim, todas essas bruxas que eles falavam como sendo bruxas ou algo que tava acontecendo de ruim, né? Elas eram, na verdade, culpadas por tudo que acontecia de ruim na cidade. Então, por exemplo, se um cara, por exemplo, pescava muita lagosta e daí, do nada, a lagosta não começa a aparecer mais. Enfim, alguma bruxa era culpada porque a lagosta não aparecia mais. Mas, na verdade, as pessoas não paravam pra pensar que às vezes era algum fungo do mar ou alguma correnteza que tinha passado e não deu certo aquele dia ou aquele mês, sabe? Esse tipo de coisa. Então, e o mais curioso é que normalmente eles culpavam as mulheres fortes, ou seja, alguma mulher que normalmente não se encaixava na sociedade, sempre alguém um pouco à parte da sociedade. Entende o que eu tô falando? Eles acabavam colocando elas como witches, né? Como bruxas. E aí é muito engraçado porque a Melissa fala uma coisa super interessante, que ela fala assim, witches, na verdade, né? Essa palavra bruxa, ou o que eles queriam dizer com ela era, aquilo dali é o outro. É algo que não faz parte. E é uma coisa muito curiosa, porque é algo que a gente faz na nossa sociedade até hoje, na verdade. Por exemplo, quando ela compara muito com os imigrantes hoje em dia nos Estados Unidos. Você quer colocar a culpa de alguma coisa, coloca a culpa no imigrante, que é o outro, que é aquele que faz diferente, aquele diferente de você. E a gente tem muito isso, né? Porque a partir do momento que você dá um nome pra essa outra pessoa, pra esse grupo de pessoas, você tira o caráter humano dessa pessoa. E aí você pode culpar por qualquer coisa, né? Eu fiquei com muita vontade de fazer esse tour dela, porque deve ser super interessante, porque é sobre uma perspectiva muito mais do que a gente tá vivendo hoje, né? Óbvio que ela vai dar o panorama geral do que acontecia antigamente, mas uma perspectiva muito interessante sobre o que a gente vive em todas as fases da nossa vida como um todo, né? Essa visita em Salem foi incrível, eu adorei. Agora a gente vai pegar a balsa, mas assim, poderia passar com certeza uma semana aqui, porque a cidade é vibrante, muito, muito gostosa mesmo. Bom, pessoal, foi esse nosso passeio em Salem. Voltamos pra Boston. Adorei Salem, queria passar mais tempo lá. Amanhã a gente pega o nosso voo de volta às 6 da tarde, então mais ou menos umas 3 a gente tem que estar no aeroporto. Vamos ter que arrumar malas e tudo mais, então não sei se vai dar tempo de gravar pra vocês. Se não der tempo de fazer um outro episódio, vão estar várias outras dicas no Highlights, porque daí eu gravo no Instagram e coloco lá pra vocês que querem vir pra Boston, dar uma olhada lá e ver o que tem de diferente
pessoalmente na cidade pra ver, mas a cidade é enorme, eu queria ficar muito mais tempo aqui, eu quero voltar no Halloween, quero fazer tantas coisas na vida, gente, vocês também? Então se você quer fazer muitas coisas na vida, assim como eu, você deixa seu like aqui embaixo, se você adorou esse episódio, tanto quanto eu, comenta aqui embaixo, bruxinhas lindas e maravilhosas. Um beijo enorme pra vocês, durmam bem. Acabou, bebê.